Queridos irmãos e irmãs, hoje, por todo o mundo, a Igreja solenemente inicia o santo tempo da Quaresma. Nós cobrimos as nossas cabeças com cinzas. Receberemos daqui a pouco a marca das cinzas em forma de cruz sobre a nossa testa. E este sinal tão forte, tão marcante, tão eloquente, não é uma novidade na Sagrada Escritura. Muito pelo contrário. Já no Velho Testamento nós temos muitas menções às cinzas. Por exemplo, quando Deus diz ao homem que tu és pó e ao pó retornarás. Tu voltarás a ser cinzas. Tu voltarás à condição precária de um pouquinho de cinzas num pote. No livro de Jó, nós lemos que o justo Jó, quando perdeu tudo, e depois, quando foi atingido em seu corpo pela peste, o que ele faz? Ele se senta sobre as cinzas, cobre a sua cabeça de cinzas. Do mesmo jeito, faz Davi, quando morre o seu ministro de guerra, Abner, também cobre a cabeça com cinzas. O mesmo faz a rainha Esther, quando, para interceder pelo povo judeu que iria ser exterminado por causa de um ímpio, cobre a cabeça com cinzas, desfigura o rosto, tira os seus adornos. O profeta Daniel, quando em Babilônia intercede pelo retorno para Jerusalém, se cobre de cinzas em seus dias de jejum, coloca sobre a sua carne um cilício, que era um pequeno cinto feito com peles de animais para raspar a pele, em sinal de seu quebrantamento pelos pecados do povo, os quais ele confessa. E mesmo Jesus, no Novo Testamento, faz referência às cinzas, quando ele diz: ai de ti, Betsaida, ai de ti, Corozaim, porque se os milagres que foram feitos em ti tivessem sido feitos em Tiro e Sidônia, há muito eles já teriam se vestido de saco e coberto sua cabeça de cinzas em sinal de arrependimento. Portanto, em toda essa tradição que remonta desde as origens do homem, em todos os tempos bíblicos, até o Novo Testamento e até a igreja primitiva, nós também nos associamos quando nesse dia somos assinalados pelas cinzas. E o que elas significam? O que elas simbolizam? Por que nós as usamos também hoje? Ora, a igreja tem
atualmente 2 dias de jejum coletivo. Um na quarta-feira de cinzas, que marca o início da quaresma. E outro na sexta-feira santa. São 2 dias em que a igreja conclama todos os cristãos a jejuarem. De maneira pública. Para se humilharem diante de Deus, para reconhecerem o seu nada, a sua pequenez diante de Deus, para reconhecerem diante de Deus não apenas a sua condição precária do ponto de vista do ser, mas também do ponto de vista moral, porque somos pecadores. Somos todos falhos, cometemos pecados diariamente, somos fracos. E o jejum exprime essa nossa fragilidade. Quando nós tiramos o alimento, o que acontece conosco? Nós começamos a nos sentir fracos, nós temos vontade de comer. E a igreja nos manda fazer abstinência de carne, porque a carne é um alimento um pouco mais rico, que enriquece as nossas refeições. E é assim mesmo. Num dia de abstinência, a gente percebe, nossa, que vontade de comer carne. Meu Deus, que vontade de comer aquilo que me agrada. Como eu sou fraco. Basta me privar um pouquinho e eu percebo o quanto eu sou frágil, o quanto eu não tenho consistência. O jejum humilha a nossa carne e nos mostra o quanto nós somos precários, indigentes, fracos. Do mesmo modo que o jejum faz isso conosco de uma maneira íntima, por assim dizer, tocando a nossa carne, as cinzas são uma demonstração desse nosso espírito aniquilado. Cinzas significam ruínas. Como um prédio que pegou fogo e, devorado pelas chamas, deixou apenas cinzas. A ruína da morte, quando os nossos cadáveres se tornarão cinzas. Cinzas, portanto, falam desse espírito quebrado, contrito, diante de Deus. Deus, eu sei que eu não sou nada, eu me humilho diante de Ti, eu preciso de Ti, eu necessito de Ti. E exatamente é esse o espírito que nos acompanha nesses 40 dias extraordinários que a igreja nos apresenta. O profeta Joel nos diz na primeira leitura: voltai para mim de todo o vosso coração, com jejuns, lágrimas, gemidos, rasgai o coração e não as vestes. Voltai para o Senhor vosso Deus. Ele é benigno, compassivo, paciente, cheio de misericórdia, inclinado a perdoar o castigo. Quem sabe se Ele se volta para vós e vos perdoa e deixa atrás de si a bênção, oblação e libação para o Senhor vosso Deus. Tocai a trombeta em Sião, prescrevei o jejum sagrado, convocai a assembleia, congregai o povo, realizai cerimônias de culto, reuni anciãos,
ajuntai crianças, lactentes. O profeta diz: deixe o esposo o seu aposento e a esposa o seu leito. Interrompa a sua lua de mel. Chorem. Postos entre o vestíbulo e o altar os ministros sagrados do Senhor, nós outros, e digam: perdoa, Senhor, o teu povo. Não deixes que esta tua herança sofra infâmia, que as nações as dominem. Ou seja, nesse dia de jejum coletivo, a igreja toca a trombeta da penitência e diz: os dias são maus. Há muito pecado. Nós nos temos desviado do Senhor. A nossa nação tem se desviado do Senhor. Os povos da terra têm se desviado do Senhor. E nós mesmos temos o coração tão infeccionado pelas coisas terrenas. Vamos nos sentar sobre cinzas. Vamos cobrir as nossas cabeças com cinzas. E pedir: Deus, perdoa. Deus, tem misericórdia. Nós estamos andando por maus caminhos. A igreja incorpora essas palavras de São Paulo aos Coríntios. Somos embaixadores de Cristo e é Deus mesmo que exorta através de nós. Em nome de Cristo nós o suplicamos: deixai-vos reconciliar com Deus. Este é o tempo favorável. Este é o dia da salvação. E como é que nós fazemos isso? Como nós manifestamos ao Senhor que Ele é o nosso tesouro, que tudo é nada, que Ele é mais importante para nós? Através dessas 3 disciplinas espirituais que Jesus nos ensina no Sermão da Montanha. Em primeiro lugar, a esmola. Eu não quero me apegar ao dinheiro. Eu quero ofertar. Eu não quero ter para mim e sentir a segurança da posse. Eu me quero desfazer. Eu quero ajudar a quem precisa. Eu quero ofertar. Pela oração. Os bens desse mundo não me enganam mais. Agora eu sei qual é o meu tesouro, és tu. Volto para ti todo o meu ser. Tu és o centro, tu és a razão da minha existência. E o jejum. O jejum que nos faz olhar para Cristo como nosso único contentamento. Os fariseus e doutores da lei criticaram os discípulos, dizendo: por que os discípulos de João jejuam e os teus discípulos não jejuam? Jesus diz: enquanto o noivo está com eles, os amigos do noivo não jejuam, mas o noivo lhe será tirado, e nesse dia jejuarão. Ou seja, o nosso jejum é um jejum escatológico, olha para o fim dos tempos. É como se nós disséssemos: nada me sacia a não ser o noivo. Nada me contenta a não ser o noivo. Enquanto ele não voltar, enquanto ele não vier, nada pode me preencher. Se hoje a igreja por toda a terra faz esse maravilhoso jejum coletivo, nos outros dias da quaresma, este jejum se torna, no teor do espírito do Evangelho, secreto. São as penitências que nós escolhemos para esses 40 dias. Aquilo de que todos nós nos privaremos. Deixando de lado um pouco a televisão, deixando de lado um pouco o celular,
deixando de lado um pouco as conversas inúteis, as distrações fúteis, contrariando o nosso gosto em alguma coisa, privando-nos de algo que nós gostaríamos de consumir, gestos modestos, humildes, escondidos, discretos, nos quais nós manifestamos todo o nosso desejo de não querer mais nada a não ser Deus. Que Ele nos ajude a viver uma santa quaresma. Que nós possamos realmente nos desinfeccionar do pecado. Que nós preparemos a nossa boa confissão anual, profunda. Aquela confissão em que nós vamos mais às raízes dos nossos pecados. Que nós, queridos irmãos, de fato, possamos passar esses 40 dias totalmente possuídos pelo desejo de deixar para lá o pecado que nos domina, a fim de celebrarmos a Semana Santa, de celebrarmos o Tríduo Pascal, da paixão, morte e ressurreição do Senhor, a fim de iniciarmos uma nova vida.